Oi, queridas, tudo bem? Bom, vamos continuar trabalhando o capítulo 1, certo? Essa orientação que eu vou dar agora, ela vale tanto para o capítulo 1 quanto para qualquer capítulo do livro. Inclusive, se você for ler outro tipo de livro que também trabalha com contos, com imagens, porque dessa forma fica bem rico o trabalho. Então, a gente lê um conto, se aparece um conto no meio do capítulo, a gente lê aquele conto para a leitura no final do conto. Dá pelo menos uma noite ou duas de intervalo para voltar a continuar a leitura depois do conto, onde ela faz as interpretações, as amplificações, tá? A gente nunca lê direto, termina o conto e continua lendo o que ela escreveu depois, tá? Isso é super importante. Por quê? Porque este é um livro que trabalha dentro do campo junguiano. O campo junguiano trabalha com imagens, ela traz contos, veja, ela usa contos, que são, os contos são um conjunto de imagens, certo? Ordenadas de acordo com uma estrutura narrativa. Então, cada imagem que ela vai trazendo no conto, seja a descrição de um personagem, de uma cena, de um acontecimento qualquer, de um objeto que aparece de repente, né, ou um animal, dependendo do conto, cada uma dessas imagens vai ter uma ação, não apenas na nossa consciência, naquilo que a gente entende como eu, mas também no nosso inconsciente. E o inconsciente responde a essas imagens, geralmente mandando sonhos ou sincronicidades, coisas que a gente vê durante o dia que fala, nossa, me lembrou tal coisa, tá? Então, a gente sempre dá uma ou duas noites de intervalo ao final de cada conto, antes de prosseguir a leitura, para caso a gente tenha essa resposta do inconsciente, a gente poder registrar esse sonho no nosso caderno, que é o nosso diário de viagem. Então, nesse caderno vai estar a orientação de cada capítulo, o que foi trabalhado no capítulo com data, tá? É super importante colocar data, o encontro, tudo que você anotou no encontro, os trabalhos com arte que a gente vai fazer no encontro, tudo ali. E no meio você vai registrar sonhos, percepções, insights, sincronicidades, de forma que ao final de cada capítulo a gente tem ali um pacote completo de riqueza, né? De trabalho, de alma, certo? E vai estar tudo no mesmo lugar, ok? E aí, se você tiver sonhos, você anota, tá? Não é todo conto, todo capítulo que a gente vai ter essa resposta da psique. Geralmente essa resposta vem quando aquele tema ele já está muito aflorado ou ele está pedindo muito para ser trabalhado. E aí vem o sonho. Mas de qualquer forma, mesmo que a gente sonhe, tô falando que a gente lembre, porque sonhar a gente vai sonhar. Todo mundo sonha 3 a 4 vezes por noite, tá? No mínimo, às vezes, dependendo do número de horas que você dorme, pode sonhar até 5 vezes por noite. Mas a gente acorda de manhã, a gente não lembra todas as noites que a gente teve sonho, né? Por quê? Porque a psique vai fazer a gente lembrar só de sonhos que trazem temas que a nossa consciência já está pronta para olhar. Caso contrário, a gente não vai lembrar do sonho, tá? Mas o fato da gente não lembrar do sonho não quer dizer que não está acontecendo um trabalho lá no nosso inconsciente. É um trabalho que a gente não está percebendo, não está vendo, mas ele está acontecendo, tá? Então, como o nosso foco é trabalho interno, é transformação, né? É trazer insights, a gente trabalha dessa forma. A gente lê o livro dessa forma. Não é ler, entender assim racionalmente só o que ela falou, mas é deixar aquilo ecoar na nossa alma
e ver mensagens que vão surgindo, ok? Então, essa orientação que eu tô dando, ela vale para todos os capítulos, tá? Nesse capítulo 1, a gente tem 2 contos, o conto de La Loba e o conto dos 4 rabinos. Então, lê um conto, dá um intervalinho, uma noite, 2 noites, para sua psique trabalhar, mesmo que você não lembre de nada, trabalhar com essas imagens. Depois você vai ler a interpretação. Por quê? No momento em que eu leio uma interpretação de um conto, de um sonho, eu ativei meu cérebro esquerdo, eu ativei a minha racionalidade, eu saio um pouco da minha conexão com sensação, sentimento, intuição, tá? E a gente precisa dessa conexão toda para que esse trabalho realize. Por isso que a gente dá um intervalo entre a leitura do conto e a interpretação, ok?